Bem-vindo ao canal Histórias Sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em relatos arrepiantes, lendas urbanas, encontros sobrenaturais e fenômenos que desafiam a lógica. Se inscrevem no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para ajudar a crescer o canal. Relato 1: O prédio da Rua Silveira. Dizem que há lugares onde o tempo para. Onde os relógios quebram, os ecos sussurram segredos antigos e a escuridão parece viva. Na Rua Silveira, número 43, existe um desses lugares. Era um prédio antigo de 5 andares, construído nos anos 40. Durante décadas, foi um hotel luxuoso, o Hotel Alcântara, frequentado por artistas, políticos e milionários. Mas em 1976, algo aconteceu. Naquela noite, o hotel foi evacuado às pressas. Pessoas saíram correndo, algumas cobertas de sangue, outras chorando incontrolavelmente. A polícia nunca explicou nada. O prédio foi lacrado. Desde então, ninguém mais morou ali. Oficialmente, ao menos. Décadas se passaram. As janelas ficaram negras, o mato cresceu ao redor do portão de ferro retorcido e a cidade aprendeu a ignorar aquele esqueleto de concreto. Mas sempre tinha um curioso. Sempre tem. Camila era estudante de arquitetura. Estava fazendo um trabalho sobre edificações abandonadas e escolheu o Alcântara como objeto de estudo. Ela conseguiu um mapa antigo da estrutura e descobriu um alçapão de serviço nos fundos, ainda acessível. Era quase meia-noite quando ela entrou. No início, tudo parecia apenas velho e decadente. Madeira apodrecida, papel de parede rasgado, cheiro de mofo e podridão. Mas conforme subia os andares, o ar parecia mais denso. Os sons da rua foram sumindo. Os degraus rangiam como se gritassem em dor. No terceiro andar, Camila encontrou algo que não deveria estar lá: uma mesa posta. 4 pratos, velas apagadas, taças com um líquido vermelho escuro. Tudo coberto de poeira, exceto uma taça, brilhando, como se tivesse sido colocada ali naquele instante. Ela começou a gravar com o celular, mas a tela ficou preta. O aparelho não desligou, apenas parou de funcionar. Foi quando ouviu o primeiro sussurro. Fraco, abafado, como se alguém estivesse murmurando atrás da parede. Ela se virou, mas não havia nada. Apenas um espelho quebrado no fim do corredor. Quando olhou no espelho, viu uma figura. Uma mulher, vestido antigo, rosto pálido, olhos completamente negros. Atrás dela, outros, dezenas, surgindo como sombras na neblina. Camila correu, desceu os degraus tropeçando, chorando, mas o prédio parecia diferente agora. Os corredores mudavam. Cada quarto que ela abria mostrava cenas que não queria ver. Um homem pendurado, crianças de olhos costurados, uma sala cheia de risos sem bocas. No térreo, finalmente encontrou a saída. Mas quando empurrou a porta, caiu de volta, no hall do hotel. E foi aí que ela viu o quadro. Um retrato emoldurado, com o título Hóspede Permanente número 713 Camila Duarte. Ela nunca mais foi vista. Seu celular foi encontrado do lado de fora gravando. A última imagem é uma porta se fechando sozinha, seguida de uma risada infantil. Hoje, dizem que se você passar na Rua Silveira às 3h33 da manhã, pode ouvir batidas nas janelas do antigo prédio. E se olhar rápido demais, talvez veja uma moça acenado para você do 5º andar. Mas cuidado, se ela sorrir, corra. Relato 2: O último andar. Todo bairro antigo tem uma história que ninguém gosta de contar. Em Santa Belmira, uma cidade esquecida pelo tempo, essa história tem forma e endereço. O prédio abandonado da Rua Tristão, número 119. Era uma construção imponente, com 8 andares de concreto sujo, janelas cobertas por tábuas e pichações que pareciam mais símbolos do que arte. Diziam que foi um edifício residencial nos anos 60, até que, em 1983, uma série de mortes bizarras obrigou a prefeitura a interditar o local. Primeiro foi um zelador, encontrado no elevador, olhos arrancados e a palavra "aqui" gravada em seu peito. Depois, um casal desapareceu no 7º andar. A polícia encontrou apenas suas roupas empilhadas lado a lado, como se tivessem evaporado. E então, o incêndio. Do nada, o 8º andar pegou fogo.
Mas quando os bombeiros chegaram, nada queimava. Nenhuma labareda, nenhum dano, apenas gritos, horríveis, intermináveis, vindos de dentro das paredes. Desde então, ninguém mais ousou entrar, exceto por Diego. Ele era um explorador urbano, desses que filmam lugares abandonados para o YouTube. Cético, zombava das histórias locais e decidiu gravar um vídeo no prédio maldito, como o chamavam. Levou uma câmera, lanterna e um rádio de mão. O vídeo começou normal: escadas escuras, corredores silenciosos, pombos mortos e pichações perturbadoras. Olhos, frases como "não olhe para cima" e "ele escuta". Tudo parecia típico, até o 5º andar. A câmera começou a falhar. Interferência. Chiados. No rádio, uma voz feminina murmurava: "Você está subindo demais". Diego pensou que era uma brincadeira, talvez interferência de outro canal. Mas quando respondeu, a voz murmurou seu nome. Diego, 8º andar. 8º andar. No 6º andar, a lanterna apagou. Ele usou a câmera com visão noturna. As paredes pareciam diferentes. Pulsavam. Respiravam. No fundo do corredor, uma sombra atravessou de uma porta a outra. Baixa, curvada, com um som de algo sendo arrastado. No 7º, a escada para o 8º estava quebrada. Mas havia uma corda, velha e gasta, pendurada do teto, como se alguém a usasse com frequência. Contra todo bom senso, ele subiu. O 8º andar era outro lugar. As paredes estavam limpas. O chão, encerado. Lâmpadas acesas. E no fim do corredor, uma porta vermelha. Apenas uma. A porta se abriu sozinha. Lá dentro, um único cômodo vazio. No centro, uma poltrona. Sentado nela, um homem de terno preto, pele cinza e um sorriso largo demais. Onde os olhos deviam estar, só buracos fundos e brilhantes. Ele apontou para Diego, que recuou, mas não conseguiu se mover. Os pés estavam colados ao chão. As mãos tremiam. A câmera caiu. O último frame do vídeo mostra Diego sendo puxado para dentro da parede, como se ela fosse líquida. Seus gritos foram abafados por uma música antiga, de vitrola, tocando "A Aquarela do Brasil". O vídeo nunca foi postado. Foi encontrado no cartão de memória enviado à irmã de Diego, dentro de um envelope sem remetente. Desde então, ninguém mais se aproximou do prédio. Mas às vezes, durante a madrugada, a porta vermelha aparece no andar térreo, mesmo sem escadas que levem até lá. E alguns dizem ouvir batidas, vindas de dentro das paredes. Ninguém sabe quantos estão lá dentro agora. Só sabem de uma coisa: o prédio ainda escuta. E está esperando. Relato 3. O andar que não existe. Em uma das regiões mais antigas da cidade, escondido entre prédios comerciais modernos e muros pichados, existe um edifício de aparência comum, conhecido apenas como Edifício Miramar. Mas os moradores antigos evitam falar sobre ele. E quando falam, é sempre em voz baixa, como se o prédio pudesse ouvir. O Miramar foi construído em 1952. 8 andares, arquitetura Art Deco, apartamentos amplos e luxuosos. Era considerado um dos lugares mais sofisticados da cidade na época. Mas algo aconteceu, algo que nunca chegou aos jornais. Um desaparecimento, depois outro, depois, o silêncio. Hoje, ele está completamente vazio. Os apartamentos abandonados, os elevadores sem funcionar, a energia cortada há anos. E, mesmo assim, às vezes, luzes se acendem à noite. Portas batem. E pessoas juram ouvir passos no 8º andar. Só que o prédio só tem 7 andares. Marcos era recém-formado em arquitetura e estava trabalhando em um levantamento de estruturas antigas para o patrimônio histórico. Quando descobriu o Miramar, viu ali uma oportunidade de ouro. Era um prédio esquecido, sem reformas há décadas. Ideal para um estudo detalhado. Ele conseguiu acesso com a prefeitura. Apenas para fins de documentação técnica, disseram. Ninguém o acompanhou. Entregaram-lhe a chave e avisaram: evite o elevador. E não suba depois das 6 da tarde. Marcos riu. Superstição boba, pensou. No primeiro dia, tirou fotos, fez esboços e subiu andar por andar. O lugar era estranho, mas vazio. O som do vento entrando pelas frestas criava assobios quase humanos. Os apartamentos estavam como se tivessem sido deixados às pressas.
roupa nos varais, xícaras com pó de café. Um jornal de 1978 aberto na mesa de um dos apartamentos. Tudo parado no tempo. Mas então, algo estranho aconteceu. Ao subir a escada para o último andar, ele notou um novo lance de degraus. Mais um andar acima do sétimo. Um andar que não aparecia na planta. Não deveria existir. A porta desse andar extra era diferente das outras. De madeira escura, com um número pendurado, 701. Mesmo acima do sétimo andar. Confuso, Marcos entrou. O andar era estreito, mal iluminado, com corredores tortos e portas de apartamentos numeradas de forma irregular. As paredes pareciam cobertas de algo que não era tinta. E o cheiro, podre, úmido, como algo que apodrece devagar. Foi aí que ele percebeu: havia sons. Passos, arrastados, lentamente se aproximando. Ele se virou, mas o corredor estava vazio. A luz tremia. E então, no fim do corredor, uma porta se abriu. Uma mulher saiu. Ou algo que um dia foi uma mulher. Seu rosto parecia derretido, olhos negros demais, a boca costurada com arame. E, mesmo assim, ela sussurrava: "Você também entrou. Você também entrou. Você também entrou." Marcos correu. Desceu as escadas em pânico, pulando degraus, tropeçando. Mas algo estava errado. Ele descia, descia, descia. E o sétimo andar nunca chegava. Cada andar parecia ser o mesmo. O mesmo carpete sujo, as mesmas portas com números trocados. Preso, num ciclo. Foi então que ele viu algo pela janela. O céu estava completamente escuro, sem estrelas, como se ele estivesse flutuando no nada. Sem cidade, sem mundo, apenas o prédio. Dias depois, a polícia encontrou a câmera de Marcos no térreo do Miramar, ao lado da porta principal, que estava entreaberta. O vídeo gravado termina com a imagem dele tentando quebrar uma janela. Quando consegue, não há nada do lado de fora. Apenas um vazio preto, profundo, pulsante. E, por fim, uma última frase sussurrada em coro, por vozes múltiplas, irreconhecíveis: "O prédio cria andares para quem tenta entender. E ninguém sai do que não existe." Hoje, o edifício Miramar ainda está lá, intocado. E, segundo moradores da região, quem passa por ele à noite, às vezes ouve marteladas, como se alguém lá dentro ainda estivesse tentando terminar uma construção que nunca deveria ter começado. E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo, pessoal!